fluirão de nós. Não precisa forçar, o rio ele flui, ele sai, ele surge e começa a contagiar todos que estão ao redor. A propósito, tem um rio aqui dentro nessa noite, querido? Aleluia! Segunda 1 Coríntios 2, 9 e 10. Diz assim, querido. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até as profundezas de Deus. Fecha a tua Bíblia, querido, coloca ela em cima do assento, curve a tua cabeça e pense nesse momento o que você precisa de Deus. Deus, nesta noite, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, nós oferecemos e entregamos diante do teu altar este culto de ação de graça. Este culto que o Senhor iniciou contando de um testemunho de cura, um testemunho do teu poder, um testemunho onde nós vimos o teu operar, o teu mover, a tua transformação, Deus. Pai, aos olhos do homem é impossível entender, ao coração do homem é impossível sentir, ao ouvido do homem, Deus, é muito difícil ouvir coisas em todos os lugares. Mas quando o Senhor revela a nós, Pai, quando o Senhor transforma nossas mentes, quando o Senhor transforma os nossos corações, quando o Senhor coloca nos nossos ouvidos, ó Deus, a tua mensagem, verdadeiramente nós entendemos, nós saímos daqui felizes, edificados e crentes que só o Senhor é Deus. E nesta noite, Deus, nós te agradecemos pela tua presença, pelo teu mover, e te agradecemos por esse culto, em o nome de Jesus. Amém. Queridos, é sabido, é de grande interesse de cada um de nós, que nem tudo ainda fora revelado. Mas o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai, Ele renova o nosso conhecimento através da mensagem dEle, através de um testemunho dEle, através de um louvor surgido por Ele, através de ministrações de poder, através de tudo quanto vem da vontade de Deus. E nesta noite, eu quero afirmar a cada um de vocês, Deus vai renovar vidas nesse lugar. Glória a Deus! Glória a Deus! Deus vai trazer o entendimento, muitos renovos nessa igreja. Glória a Deus! Amém, Jesus. Eu ouvi uma história um dia, em que um pregador, um pastor de renome, estava de viagem e deixou a igreja dele aos cuidados de um presbítero, de um irmão, de um pregador de condições para assumir aquele lugar. Esse homem, presidente da mocidade, convidou um pastor de fora para ministrar uma mensagem. Acabou que a viagem do pastor presidente não deu certo, e o pastor apareceu no culto. E quando o pastor chegou naquele culto, o preletor da noite, o pregador da noite chegou e deu a paz do Senhor a todo mundo, cumprimentou o pastor-chefe da igreja, com uma voz meia que afeminada, uma voz diferente de uma voz masculina, uma voz diferente da voz de homem que todos nós acostumamos ouvir. E o pastor já o repreendeu de primeira instância. Na hora da oração, todo mundo orando, o pastor repreendendo ele. Aí ele disse: irmãos, nesta noite, com uma voz afeminada, que ele disse que eu não sei fazer. Amém. Mas ele disse: irmãos, nesta noite, eu quero contar a todos vocês o meu testemunho. Eu quero contar que Deus transformou a minha vida. Eu quero mostrar que Deus mudou a minha história. E graças a esse Deus, hoje eu estou aqui. Aquele homem de Deus, pastor presidente da igreja, levantou, cortou o microfone dele
pegou um microfone novo e disse: queridos, se vocês verdadeiramente quiserem ouvir um verdadeiro testemunho, eu vou contar o meu. Porque Deus, quando transforma, Deus quando renova, Deus quando muda, Deus quando age na vida de uma pessoa, Ele não deixa sequelas. Isso para mim não foi transformado ainda não. Eu matava, eu roubava, eu destruía, eu usava droga, e hoje a minha igreja tem mais de 1000 membros. Por quê? Porque eu sou um verdadeiro homem de Deus. A igreja toda ficou em silêncio como você está. A igreja inteira não entendeu nada do que estava fazendo. Mas a verdade, queridos, aquela pessoa que estava em cima do púlpito foi mandada e enviada por Satanás para destruir a igreja. Não era crente em nada, não era convertido em nada, era uma farsa. O que eu quero dizer para vocês é que o verdadeiro homem de Deus conhece a verdade. Ele sabe quando a ministração é verdadeira, ele sabe quando o homem está sendo usado por Deus ou quando está sendo usado por Satanás. Então olha para o seu irmão agora e fala assim para ele: deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus usar cada um de vocês. Deixa Deus mudar a sua história. Deixa Deus verdadeiramente transformar. Porque esse papo de Jesus me transformou somente dentro da igreja não funciona. Amém? Amém. Transformação tem que ser radical. Transformação tem que ser dentro e fora. Transformação tem que ser como um espelho. E quando nós olhamos para a pessoa, nós enxergamos Deus nela. Nós enxergamos o caráter de Cristo. Nós enxergamos, nós sentimos o cheiro que exala, o verdadeiro cheiro do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E nessa noite eu creio que nessa igreja só tem pessoas que exalam o cheiro do Senhor Jesus Cristo. Deus é tremendo em todos os lugares. Deus é fantástico em todos os lugares. E Deus é tudo para nós, mediante a nossa capacidade de entendimento. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo 55. Porque o que nós ainda não sabemos, queridos, é que Deus todos os dias prepara algo bom, novo e diferente para cada um de nós. Amém? Isaías 55, verso 8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos o meu caminho, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aplicando esta mensagem, aplicando o que Deus colocou no meu coração para esse dia, um dia de ação de graças, eu quero dizer a vocês, queridos, que por mais que você pense, minha irmã Marilene, que Deus te esqueceu, por mais que você pense, irmão, irmã, crianças e adultos, por mais que você pense que a sua oração, que o seu louvor e que a sua súplica não está sendo ouvida, Deus manda dizer para cada um de vocês: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, as minhas atitudes não são as suas atitudes, os meus caminhos não são os seus caminhos. Olha para o irmão agora e fala assim: descansa, Deus está trabalhando. Descansa, Deus está trabalhando. Oh, glória a Deus. Deus vai mudar tudo na vida. Deus vai mudar tudo na sua vida, pastor Marcos. Deus vai mudar tudo na sua vida, missionário Johnny. Deus vai mudar tudo na minha vida. Sabe por quê? Porque os caminhos de Deus não são os seus caminhos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os meus. No momento em que eu estou caminhando, Deus está sobrevoando a minha vida. O Espírito Santo está pairando sobre mim e sobre vocês. E dizendo que os caminhos das portas, tudo serão abertos e acontecerão tudo na sua vida. Porque Deus é Pai, não Deus é Pai. E se eu fosse vocês nessa noite, querido, que tivesse recebido uma mensagem dessa, eu nem ficava sentado, eu levantava e glorificava o nome do Senhor.